Olá, estrategista, tudo bem com você? Quem está falando aqui é o professor Juan de Molinari. Estou aqui hoje para te trazer uma grande novidade, uma atualização da diretriz brasileira de insuficiência cardíaca. Vou trazer para você aquilo que eu achei de mais importante nessa diretriz e que eu acho que tem mais chance de aparecer nas suas provas, tanto na prova de residência quanto nas provas do Revalida, porque insuficiência cardíaca é um tema muito prevalente nessas provas e toda atualização merece sim a nossa atenção, tá? Vamos começar lembrando o que é insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca é uma síndrome, né? Um conjunto de sinais e sintomas que o paciente vai apresentar uma dificuldade de esvaziar o ventrículo esquerdo por perda de contração ventricular esquerda, ou quando o ventrículo até consegue se esvaziar bastante, se esvaziar bem, mas para isso ele precisa ter uma pressão muito alta dentro dele. E aí ele tem uma dificuldade de relaxamento. Então a gente pode ter os mesmos sinais e sintomas, tanto por perda de contração ventricular, quanto por perda de relaxamento ventricular. Com isso, o diagnóstico é clínico, né? Então a gente vai ter o quê? Sinais e sintomas de hipervolemia, de congestão. Então a gente vai ter congestão pulmonar com crepitações pulmonares, dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna. E a gente vai ter também o quê? Congestão sistêmica, turgência jugular, hepatomegalia, refluxo hepatojugular, edema de membro inferior. São os sinais e sintomas clássicos aí de insuficiência cardíaca. Uma vez que clinicamente você constate que o paciente tem insuficiência cardíaca, a gente vai fazer o ecocardiograma para poder estadiar a doença, para poder saber com qual tipo de insuficiência cardíaca a gente está lidando. Então a gente pode classificar a doença pela fração de ejeção no ecocardiograma. Fazendo isso, a gente divide a insuficiência cardíaca em três grandes grupos, ó, que eu coloquei aqui para você. A insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, que ocorre quando a fração de ejeção é maior ou igual a 50%. A insuficiência cardíaca, ó, de fração de ejeção reduzida, quando a fração de ejeção é menor do que 40%. E no meio das duas aqui, a gente tem a insuficiência cardíaca de fração de ejeção levemente reduzida. Essa doença, né, essa que fica no meio termo aí, já foi chamada em outras diretrizes de insuficiência cardíaca de fração de ejeção intermediária, insuficiência cardíaca borderline. Agora, nessa diretriz de 2021, o termo é levemente reduzida, tá? Pega isso para poder saber do que os autores de questão estarão falando quando citarem insuficiência cardíaca de fração de ejeção levemente reduzida, tá? Isso é importante porque essa classificação aqui, segundo a fração de ejeção, impacta diretamente no tratamento e nas drogas que a gente vai escolher para esses pacientes, tá? Essa diretriz trouxe uma grande novidade no tratamento da insuficiência cardíaca de fração de ejeção levemente reduzida e tornou o tratamento dessa doença muito parecido com o que a gente faz na insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Então, mostrou para a gente aqui que para esses pacientes com fração de ejeção entre 40% e 49%, a gente tem que tentar usar a famosa terapia tripla, aquela terapia clássica de tratamento da insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida e que agora se aplica a levemente reduzida, que é composta por beta-bloqueadores, IECA ou BRA, e os antagonistas de mineralocorticoide, que no Brasil o representante único é a espironolactona. Vamos lembrar que nem todo beta-bloqueador é usado nesse propósito, né? A gente tem aí três opções que a gente pode usar, que é o carvedilol, o bisoprolol e o succinato de metoprolol. Atenção, porque o metoprolol tem tartarato também. E para insuficiência cardíaca, a gente só pode usar o succinato de metoprolol para insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida e levemente reduzida, porque é esse que muda a mortalidade, é o succinato de metoprolol. Lembra do S, só o succinato muda a mortalidade, tá? Nesse grupo de pacientes aqui, a gente também pode usar o nebivolol, mas ele tem uma indicação mais fraca do que os outros três e ele é indicado principalmente em paciente acima de 70 anos. Então, tem uma menor evidência de uso. Então, classicamente é carvedilol, bisoprolol e succinato de metoprolol, o famoso CABSUM, carvedilol, bisoprolol e succinato de metoprolol. Uma novidade dessa diretriz é que para esse grupo está recomendado sacubitril valsartana em substituição ao IECA ou BRA,
nos pacientes que ficarem sintomáticos depois da terapia tripla, naqueles casos refratários, tá? Sacubitril é aí um inibidor da neprilisina, tá? Ele é associado à valsartana, que é um BRA, reduz a mortalidade nos casos refratários, tá? Então a gente tem que ficar ligado nisso. É uma droga muito falada atualmente, o sacubitril valsartana, tá bom? Além disso, né, tem um grupo de doentes muito interessante, que na prática, às vezes, muita gente tem dúvida, que é a insuficiência cardíaca de fração de ejeção melhorada. O que é isso? Você pegou lá um paciente com fração de ejeção de 35%, começou a tratar esse doente, a fração de ejeção subiu, foi para 45%, 50%. E aí, eu mantenho essas drogas ou eu já posso suspender? Porque essas drogas são aplicadas para fração de ejeção reduzida. Nesse caso aqui, o termo correto é insuficiência cardíaca de fração de ejeção melhorada, porque ela saiu da reduzida e foi para outro grupo. Quando isso acontece, você mantém as mesmas medicações que o paciente usou e que o fizeram melhorar. Então, se ele estava com terapia tripla, se ele estava com sacubitril valsartana, dapagliflozina, hidralazina e nitrato, não interessa. As medicações que fizeram a fração de ejeção melhorar, você vai manter aí na fração de ejeção melhorada, tá? É um grupo diferente que a gente precisa saber, não tanto para a prova, mas principalmente para a nossa prática médica, tá bom? E agora eu vou falar para vocês do ponto forte da diretriz, sempre é, né, o fluxograma de tratamento da insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. É o ponto forte na prática e nas provas. Então a gente precisa ter atenção a isso e tivemos algumas mudanças discretas nessa diretriz, tá? Então como é que a gente começa a tratar os pacientes com fração de ejeção reduzida, ou seja, menor do que 40%? Começa com terapia tripla inicial clássica, beta-bloqueador, IECA ou BRA e o antagonista de mineralocorticoide. Sendo que essa diretriz trouxe uma novidade, tá? Nesse grupo de doentes, você tem a opção de, ao invés de começar IECA ou BRA logo de cara, você já passar para inibidor da neprilisina, que é o sacubitril valsartana, tá? Essa diretriz dá essa opção da gente usar o sacubitril valsartana como terapia de primeira linha nesses pacientes. Mas observe bem, o sacubitril valsartana é classe 2 de indicação, olha ele amarelinho aqui. Enquanto o IECA ou BRA continua sendo classe 1. Você pode usar, mas o grau de indicação é maior no IECA ou BRA, tá? E aí, a maior novidade para mim da diretriz, eu vou falar para vocês agora, que é o seguinte, você está lá usando terapia tripla, tá? E o paciente continua com sintoma, ele é um paciente refratário. E aí, o que a gente faz? Antes a gente tinha um monte de opção, um leque de opções para a gente escolher. Agora a gente tem duas opções. Então essa diretriz definiu para a gente qual é a quarta droga para insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Então ela coloca duas opções para a gente como quarta droga. Uma opção é sacubitril valsartana em substituição ao IECA ou BRA, tá? É uma opção de quarta droga. E outra opção de quarta droga é acrescentar aqui à terapia tripla o inibidor da SGLT2. Essas drogas aí, né, inibidores da SGLT2, são drogas que inicialmente foram criadas como antidiabéticos orais e que mostraram reduzir mortalidade nos pacientes com insuficiência cardíaca, tanto em diabéticos quanto em não diabéticos. Então eles são aí opção de quarta linha, tá? Ou você começa sacubitril valsartana substituindo IECA ou BRA, ou você começa um inibidor da SGLT2. Então agora a gente tem quarta opção. Quarta e quinta, na verdade, né? Porque se você começa o inibidor da SGLT2 e precisa de uma quinta droga, vai ser o sacubitril valsartana. E o contrário também, né? Você começou o sacubitril valsartana, o paciente continua sintomático, a gente usa o sacubitril valsartana. Então agora a verdade é que a gente tem 5 drogas para usar no paciente que fica refratário. Então essa é a opção inicial para os refratários, tá? Mas se o paciente continua com sintoma, mesmo usando 5 drogas, né? Então, após 3 a 6 meses de reavaliação, ele continua com sintomas, aí a gente tem o nosso leque de opções novamente aqui, de outras terapias que a gente pode aplicar. Então, vamos começar falando da terapia de ressincronização cardíaca. O que é isso? É tipo um marca-passo, né? Os pacientes com bloqueio de ramo esquerda, a gente tem dissincronia ventricular. Então, a gente bota um marca-passo que vai estimular tanto o ventrículo esquerdo, quanto o ventrículo direito, quanto o septo.
Então, ao invés do coração bater assim, ele começa a bater sincronizado. Isso diminui mortalidade em alguns pacientes. Quais são esses pacientes? Pacientes que tenham fração de ejeção menor ou igual a 35%, ritmo sinusal, bloqueio de ramo esquerdo, sendo que o benefício é maior quando esse bloqueio é mais largo, maior que 150 milissegundos, mas já existe benefício a partir de um bloqueio de ramo esquerdo com duração maior que 120 milissegundos, e também pacientes refratários à terapia, tá? Se o paciente tem esses 4 fatores, então vou repetir: ritmo sinusal, bloqueio de ramo esquerdo, paciente sintomático e paciente que tenha fração de ejeção menor ou igual a 35%. Se o paciente tem essas 4 características, a gente pode indicar a ressincronização cardíaca, tá? Outro dispositivo que a gente pode usar é o cardiodesfibrilador implantável, o famoso CDI. O CDI aborta uma morte súbita. Então, muitos pacientes com insuficiência cardíaca têm morte súbita. E aí, naquele paciente com fração de ejeção menor ou igual a 35%, seja de etiologia isquêmica ou não isquêmica, a gente pode indicar um CDI para profilaxia primária, ou seja, para evitar uma morte súbita nesse doente, tá? Além desses dispositivos, então, cardiodesfibrilador e terapia de ressincronização cardíaca, a gente pode usar também o que no paciente que continua refratário mesmo usando 5 medicações? A gente pode usar hidralazina com nitrato. Para 2 grupos específicos a gente tem mais benefício. Pacientes com fração de ejeção menor ou igual a 35% e pacientes afrodescendentes declarados, tá? Esses pacientes têm mais benefício. Ou para aquele paciente que não tolera IECA ou BRA. Se o paciente não tolera IECA ou BRA, né, ou sacubitril valsartano, ou seja, se ele tem uma disfunção renal grave, se ele tem hipercalemia grave, eu posso usar hidralazina e nitrato substituindo o IECA ou o BRA, tá? E para o que persiste refratário, eu vou usar hidralazina e nitrato, principalmente se o paciente for afrodescendente, tá bom? Além da hidralazina e nitrato, outra droga que a gente pode usar e que num grupo específico reduz mortalidade é a ivabradina, uma droga que age lá no nó sinusal. Essa droga, muito interessante para ser usada em 2 grupos de pacientes. Pacientes com fração de ejeção reduzida, menor ou igual a 35%, que tenham ritmo sinusal, tem que ter ritmo sinusal, porque ela age no nó sinusal. Então, fibrilação atrial, a gente não usa ivabradina, tá? Então, tem que ter ritmo sinusal e frequência cardíaca maior do que 70, que é uma droga que atua causando bradicardia, tá? Então, serve para quem? Para os pacientes que já estão usando beta-bloqueador e ficam com a frequência maior do que 70, ou para o paciente que não pode usar beta-bloqueador, tem uma contraindicação ao beta-bloqueador, a gente pode usar ivabradina em substituição, tá? E a última droga aqui, que apesar de aparecer muito em prova, né, é a que não reduz mortalidade, eu estou falando da digoxina. Naqueles pacientes com fração de ejeção menor ou igual a 45%, seja em ritmo sinusal ou em fibrilação atrial, eu posso usar a digoxina, tá? Uma droga com efeito inotrópico positivo, melhora a contração, e cronotrópico negativo. Ela não reduz mortalidade, mas reduz sintoma e hospitalização e acaba sendo uma boa opção para os pacientes de SUS, né? Que às vezes não tem aí o recurso necessário para adquirir essas outras medicações. Aí a digoxina diminui sintoma, mas graves não reduz mortalidade, fica ligado nisso. E como tema bônus aqui para vocês, vou falar de uma doença que está aumentando muito a quantidade de diagnóstico, logo vai começar a aparecer cada vez mais em prova, que é a amiloidose cardíaca. Tem 2 tipos de amiloidose cardíaca, de cadeia leve, que é uma amiloidose que ocorre por gamopatias monoclonais, por mieloma múltiplo, né? Que é outra coisa, o tratamento é tratar a doença de base, e a amiloidose transtirretina, que é uma proteína produzida no fígado que vai se depositando no coração ao longo dos anos. A amiloidose transtirretina, a gente tem 2 grupos. A amiloidose genética transtirretina, que vai se apresentar em torno de 50, 60 anos de idade, e a amiloidose selvagem ou senil, que se apresenta aí próximo dos 80 anos de idade, 70, 80 anos de idade, tá? Qual que é a notícia boa da amiloidose? Que agora tem tratamento para amiloidose transtirretina. Uma droga que estabiliza a proteína transtirretina, tá? Que é o tafamides. Guarda o nome dessa droga, tafamides, ó, porque a amiloidose tem se tornado cada vez mais frequente e a droga que trata a amiloidose transtirretina precisa ser conhecida por você aí, tá?
tanto na amiloidose selvagem, que é a senil, quanto na amiloidose hereditária, que acontece mais jovem. Se for por proteína transtirretina, você pode usar tafamidis. Quando que você vai suspeitar de amiloidose na prova? Então tá lá, paciente com disfunção da diástole importante, tá? Que tenha acometimentos neurológicos, assim, hipotensão ortostática, tenha síndrome do túnel do carpo, rotura do tendão do bíceps, tudo isso são dicas aí para você de que o paciente pode ter amiloidose cardíaca, tá? Outro achado que pode aparecer em prova é um ecocardiograma com hipertrofia ventricular, ventrículo com parede espessada, e um eletro com amplitude baixa do QRS. Porque quando você vê uma hipertrofia ventricular no eco, você espera que o eletro tenha o quê? Um QRS grande, né? Quando o QRS é pequeno, no eco que parece ter hipertrofia, isso aí deve ser amiloidose cardíaca, a gente precisa ficar ligado nela, tá? Então, lembrou da amiloidose cardíaca, lembra de ver se é transtirretina. Se for transtirretina, ó, tafamidis é a droga que pode aparecer na sua prova, uma doença que tem aumentado muito a quantidade de diagnóstico, então vai aparecer cada vez mais em provas, tá? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui para você o meu Instagram, vou até colocar na tela aí, pode acessar o QR Code que você já cai direto lá na minha página. Se você ficou com alguma dúvida, quer trocar uma ideia sobre diretriz, entra lá para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, tá? Vou ficando por aqui, te desejo aí bons estudos, um forte abraço e até a próxima.